Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui de volta para mais uma aula, para mais uma atividade. É, Bom, nós vamos hoje finalizar esse capítulo 35, certo? O último tópico que faltava para a gente, que fala sobre mobilidade urbana no Brasil, né? E quais são os desafios. Então, gente, na aula de hoje eu queria bastante que vocês pensassem, né, à medida que a gente fosse desenvolvendo a aula, vocês ficassem pensando na cidade de vocês, no município de vocês, porque mobilidade urbana nada mais é do que toda essa circulação que existe de transportes e de pessoas no ambiente urbano, tá? Então, é interessante vocês pensarem também no dia a dia de vocês, até para entenderem melhor o assunto, tá bom? Bom, a organização do transporte, né? Ela é fundamental que seja de maneira organizada no ambiente urbano, certo? É necessário que exista essa gestão de transportes, né? Para a gente ter aí um trânsito menos caótico, por exemplo. A realidade dos transportes coletivos é uma para cada cidade brasileira, para cada estado brasileiro, certo? Isso vai depender muito da quantidade de pessoas que existem na cidade, do tamanho da cidade, certo? Da quantidade de transportes públicos, da quantidade de pessoas que vão precisar desse tipo de serviço, certo? De locomoção. É, Essa mobilidade, né, ela causa aí, quando se fala de desdobramentos, são dos vários, do que tanto ela causa, né, do que tanto ela provoca diariamente, certo? Então, uma rede de transporte bem estruturada, certo? Ela garante a eficiência e a locomoção, inclusive contribui para o desenvolvimento econômico e melhora, né, a forma com que a população se desloca entre um lugar e outro dentro de uma determinada cidade. Certíssimo? Então, passado aqui essa primeira parte, eu estou colocando essa fotografia e ao olharem a fotografia vocês podem estarem aí pensando, né? Na verdade, isso é a realidade de algumas cidades brasileiras, principalmente as capitais, certo? Então a gente encontra aí, vê que o trânsito ele está bem congestionado, né? Temos a presença de automóveis, temos a presença de transportes coletivos, mas também é uma cidade que tem aí uma ciclovia, não é? Pensando já nas bicicletas, etc. As cidades que estão sendo planejadas atualmente justamente pensando na melhor forma de mobilidade urbana. Ou seja, não é uma cidade para pensar não só nos carros ou só nos ônibus, mas também nos pedestres e nos ciclistas e nas várias outras formas de se locomover, tá certo? Então aí é só uma fotografia que ilustra um pouco isso, né? E quando nós estamos falando de mobilidade urbana, e eu estou mostrando essa fotografia aí para vocês, é porque na verdade todos esses pontos aí que a gente vê na fotografia está relacionado à mobilidade urbana, certo? Ou seja, a realidade da cidade, como é que a cidade se movimenta, como é que os carros se movimentam, as pessoas, né, no seu cotidiano, se deslocando para o trabalho, se deslocando para a escola, enfim, para resolver alguma coisa no comércio. Então, como é isso, certo? Vocês, por exemplo, quando saem de casa, agora não, né, que estamos de quarentena, mas ao sair de casa e para diversos outros lugares na cidade, como é essa mobilidade? Vocês encontram muito trânsito ou pouco trânsito? Qual é o horário, né, que o trânsito ele está maior e por quê, tá? Então todas essas questões a gente trabalha aqui na mobilidade urbana, tá certo? Bom, a mobilidade urbana, na verdade, ela é um desafio, né, para você pensar em uma cidade que já está com uma série de problemas e que tem
um tamanho considerável. Então, para você fazer esse planejamento, ele não é fácil, tá? Mas o que a gente observa na maioria das cidades é justamente a falta de planejamento nesse sentido, certo? Historicamente, gente, nós temos aí um incentivo à ampliação de automóveis, certo? Isso, né, relacionado à indústria, ao processo industrial, ao modo de produção capitalista, certo? Então, o planejamento das cidades eles foram voltados, né, para a circulação de automóveis, certo? No primeiro momento, e isso foi cada vez mais, no caso do Brasil, né, se intensifica de 1970, 80 para cá, tá? Que coincide aí com tanto com a urbanização quanto com a industrialização do país, certo? E o que se busca, né, atualmente é uma integração dos mais diferentes modais. Gente, modais, modelos de solução, certo? E esses modais a serem desenvolvidos variam de acordo com o tamanho da cidade. Então, não é muito diferente do que eu já disse a vocês, né? Então, a gente tem que pensar na cidade, né, na quantidade de pessoas que existem, de quantas pessoas precisam desse tipo de locomoção e para quê, e que tipo de transporte eu posso oferecer. Será que é só o transporte coletivo, convencional, ônibus, ou eu posso oferecer metrô, trem urbano, certo? Fazer mais ciclovias, etc. Tá? Mais ou menos nesse sentido, certo? Deixa se esse slide ficou repetido, mas eu vou passar aqui, tá? Gente, no caso brasileiro, né, a gente sabe da importância desses moldes, tá? E há esforços nesse sentido. Porém, o planejamento ainda está centrado apenas para o carro, tá? E os transportes coletivos, eles também são pouco desenvolvidos, né? E esses transportes coletivos pouco desenvolvidos influenciam, infelizmente, né, resultam aí em sistemas mais caros e, em consequência, pouco eficientes, tá? Certo? Então, a fotografia aí é mais uma vez mostrando, né, a realidade, o dia a dia, na verdade, das cidades brasileiras e da população que precisa se locomover diariamente nesse ambiente urbano, certo? E aqui a gente chega em um último ponto, onde fala sobre planejamento urbano sustentável, né? Então, o que seria isso? É pensar a cidade não só do ponto de vista dessa questão do deslocamento, né? Pensar em todos os tipos de transporte, ciclovias, etc. Mas é pensar em uma cidade também que seja verde, certo? É uma cidade que ofereça qualidade de vida também do ponto de vista ambiental. E essa implantação aí de praças arborizadas, de parques, de avenidas, isso é uma forma de pensar a cidade de maneira mais sustentável, certo? Melhora a qualidade do ar, melhora as condições climáticas e a qualidade de vida também de toda a população, certo? Então aqui, gente, pensando, né, em cidades sustentáveis, é interessante pensar na cidade de vocês, por exemplo, João Pessoa, tá? Então, quando a gente olha para essa fotografia aqui e observa esse modelo de cidade sustentável, né? E olha para João Pessoa, então, na verdade, é só uma fotografia que eu coloquei para vocês observarem, né? De certa forma, João Pessoa a gente encontra aí algumas áreas verdes e tudo mais, tá? Mas essa fotografia aqui seria mais para a gente estar analisando esse ambiente urbano e o que seria esse planejamento urbano sustentável, pegando aí o exemplo de duas cidades, certo? Essa aqui né, constatado, a gente observa claramente aí a grande presença de árvores, tá? Então vocês podem estar fazendo essa associação com o município
de vocês, certo? No caso aqui, João Pessoa, tá bom? Bom, gente, é isso, tá? Eu tenho uma atividade aí que eu vou passar para vocês e agradeço, tá, a atenção de todo mundo. Qualquer dúvida, não podem entrar em contato, podem falar lá pelo Classroom, que eu vou estar atendendo todos vocês, tá certo? Então hoje, pessoal, a gente consegue finalizar esse capítulo, certo? E vamos seguir para as atividades e na próxima semana a gente dá continuidade a outros assuntos, tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.